Voltando então aqui ao estudo das nossas ciências forenses, hoje nós vamos tratar da evolução histórica que se deu então ao longo dos anos até hoje em dia. Data-se ali então de meados de 1200, ainda na Idade Média, que já se havia a atividade, já se conhecia a atividade da medicina legal. A partir então, principalmente de uma legislação canônica de Inocêncio III, já se conhecia essa prática. A gente vai ver que as ciências forenses elas nasceram então com a medicina legal. A medicina legal nada mais é do que a utilização de conhecimentos da medicina para a aplicação em favor da justiça. Em meados de 1500, então, já foi lançado o primeiro tratado de medicina legal de Ambrose Paré, que foi o que dominou assim nessa época durante a Europa. Mas a gente vai ver que esse conhecimento ainda da Idade Média, ele era pouco aprofundado, era um conhecimento mais básico. O grande boom científico, então, do século XIX foi o que desencadeou o crescimento da medicina legal e resultando, então, num aprimoramento das ciências forenses. A gente vai ver que no século XIX, o que aconteceu foi um desenvolvimento extremado da racionalidade, de um cientificismo positivado, extremamente rigoroso, que não mais queria saber das ciências dos espíritos, não mais queria saber do romantismo, da filosofia dos espíritos, apenas queria saber daquilo que era naturalístico, daquilo que era positivado, daquilo que era científico. Foi esse desenvolvimento científico, então, que foi importante para o desenvolvimento das ciências forenses. No Brasil, a porta de entrada da medicina legal foi a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em meados de 1800. Mas foi só em 1854 que essa profissão, então, que essa atividade foi regulamentada. O primeiro Instituto Médico Legal foi criado por Oscar Freire, também no Rio de Janeiro, em 1922. E foi então onde começou esse desenvolvimento exatamente da medicina legal no Brasil. Bom, mas o que aconteceu é que o desenvolvimento científico foi cada vez mais acelerado, cada vez novas técnicas foram desenvolvidas. Passamos então de uma análise macro, de uma análise exterior, de uma análise do corpo humano, para uma análise mais micro, de células, de bactérias, tudo muito mais tecnológico. E o que resultou então foi que a medicina legal, em um dado momento, precisou se aprimorar. Se aprimorar por quê? Porque, por exemplo, em um local de crime, você encontrava, obviamente, o corpo de delito ali, o corpo da vítima, propriamente dita, mas também encontrava outros grandes variados tipos de vestígios, como, por exemplo, sangue, digitais, análises salivares, resíduos de pólvora, cartuchos de munição, tudo isso que eram vestígios que poderiam auxiliar, então, a elucidação, né, ou ao entendimento da dinâmica criminal. A partir disso, a medicina legal entendeu, então, bom, temos que nos desenvolver, temos que nos aprimorar. E começou a desenvolver novas técnicas para poder identificar esses outros vestígios também. Só que o que aconteceu é que essas técnicas começaram a ficar tão especializadas, tão delimitadas em certos âmbitos do conhecimento, que criou-se então um outro tipo de análise, um outro tipo de conhecimento que é chamado então a criminalística. Então, o que aconteceu? A criminalística englobou esses novos tipos de conhecimento, como eu já citei, a toxicologia forense, a química forense, a biologia forense, a documentoscopia. A criminalística surgiu para então abarcar esses novos conhecimentos. Então, como a gente pode ver, a criminalística, que engloba essas novas áreas do conhecimento, tem a sua origem na medicina legal, e elas duas juntas, tanto a medicina legal quanto a criminalística, formam as ciências forenses. E as ciências forenses é a área de atuação dos peritos criminais.
Temos então peritos médicos legistas, peritos toxicologistas, peritos de informática, temos uma grande quantidade de tipos de peritos. O termo criminalística, ele foi cunhado pela primeira vez por Hans Gross, em meados de 1800 também. Hans Gross foi um jurista austríaco que trabalhou em diversas áreas do direito, ele foi promotor, ele foi juiz, ele trabalhou também como advogado, e o que ele percebeu é que existia uma deficiência muito grande do conhecimento nessa área mais técnica, nessa área mais aplicado à ciência, e o que ele passou a estudar então foi justamente essas novas áreas de conhecimento. E entendendo que essas áreas de conhecimento seriam muito importantes, então, em favor da justiça, ele cunhou o termo criminalística. O termo criminalística foi trazido a primeira vez no Brasil em 1947, no primeiro Congresso da Polícia Técnico-Científica de São Paulo. E o primeiro tratado de criminalística do Brasil, então, foi escrito em 1987 pelo perito criminal da Polícia Científica de São Paulo, Benedito Paula de Cunha. Benedito Paula de Cunha. Esse foi o primeiro tratado, era o Tratado da Doutrina de Criminalística Brasileira, que foi trazido, então, que foi escrito por um brasileiro, por um perito criminal brasileiro. E o que a gente pode perceber é que o termo criminalística é de 1947 aqui no Brasil. O tratado é de 1987. Então, a criminalística é uma área muito jovem no Brasil. E por ser uma área muito jovem, principalmente se comparada a outras áreas do direito, como a promotoria, os magistrados, claro, a defensoria pública, por exemplo, é uma área mais nova também. Mas, em sendo a perícia criminal uma área mais nova, ela ainda possui algumas deficiências, alguma falta de insumos, falta de efetivo, falta de orçamento. Mas o que se percebe é que os institutos de perícia estão sempre buscando uma melhoria, estão sempre buscando para que consigam realizar as suas perícias da melhor maneira possível, dentro das suas limitações, que muitas vezes não compete a eles e sim ao Estado, que não repassa verba, por exemplo, ou que não disponibiliza todo o efetivo. E acaba sendo, então, ainda uma ciência muito nova no Brasil, e por ser muito nova, ela tem as suas dificuldades, mas o que se deve entender é que o importante é sempre buscar melhorar, buscar novos investimentos, buscar entender como essa ciência funciona, para que então possa ser utilizada da melhor maneira possível pela justiça. O que se busca, então, é sempre que o governo invista mais na perícia criminal para que se tenha uma perícia séria, uma perícia que resulte em um laudo que se tenha confiança do que ali está escrito, que se tenha uma boa rastreabilidade do elemento que foi periciado, tudo isso sempre trazendo mais confiança naquele elemento probatório que vai ser introduzido, então, aos autos do processo. Esse foi um breve uma breve delimitação histórica de como se deu esse desenvolvimento das ciências forenses, e na próxima aula, então, no próximo encontro, a gente vai ver alguns nomes de pessoas que foram muito importantes para o desenvolvimento dessas ciências forenses e principalmente da criminalística através do mundo. Muito obrigado e vejo vocês na próxima aula.